A lei, ela serve para isso, ela serve para dizer, não ponha a mão nisso, não toque nisso, porque se você tocar, você vai ter prejuízo. Mas depois que ela está estabelecida aqui dentro, assim é com as ofertas, assim é com o dízimo, assim é com a nossa postura de santidade, assim é com os lugares que eu frequento, assim é com as posturas que eu tenho, com o caráter que eu tenho, assim é com tudo na nossa vida, na nossa história. Você está entendendo o que eu estou te falando? Sim ou não? Sabe por quê, queridos? Nós temos um grande problema. E o nosso problema é esperar que alguém diga para nós o que nós devemos fazer ou não fazer. A gente fica esperando que alguém fique nos moldando a medida e a feitura de outro alguém. E aí, um dos maiores problemas da igreja é a identidade. A gente não sabe quem a gente é. A gente não sabe qual é a formação, a gente nem sabe o nosso destino. Talvez se fizéssemos uma pesquisa aqui hoje, para onde você vai, a gente ia ter um monte de respostas. Eu vi uma pesquisa, há algum tempo atrás, que 70% dos pastores americanos, não sei se é verdade, eu li isso em alguma reportagem, que 70% dos pastores americanos não acreditam na eternidade. Morreu, acabou. E aí eu me lembrei de outro fato. Um dia eu estava evangelizando um cara de uma determinada religião que não acredita na eternidade. Ele acredita que alguns, ao morrerem, ficarão em Deus, e outros simplesmente serão aniquilados. E eu perguntei para ele, você é de qual? Dos que vão ficar em Deus, ou de que vai ser aniquilado? Enfim. Não, eu ainda não sei, porque eu preciso ter uma esperança ainda, eu não sei se a minha esperança é terrena, se a minha esperança é celeste. E eu fui tentando falar com ele trabalhava comigo. E eu fui tentando falar com ele de Jesus e da verdade da eternidade, que eu preciso escolher aqui agora, para onde eu vou, para qual é o meu destino pós-morte, qual é o meu destino futuro, onde eu vou passar a minha eternidade. E aí eu me lembro que num determinado momento lá do evangelismo, ele, muito relutante, muito crente na fé dele, eu desafiei ele, eu falei, então tá, você não acredita no que eu estou te falando? Ele disse não. Eu falei, eu também não acredito no que você está me falando, eu acredito na vida pós-morte, eu acredito na eternidade. E eu disse para ele assim, agora imagina uma coisa, se eu tiver certo, se você tiver certo, eu disse para ele, se você tiver certo, e eu não acreditar no que você acredita, segundo a sua fé, eu vou morrer e vou ser aniquilado, e está tudo resolvido na minha vida. Eu não vou ter problema depois da morte. Agora, se você tiver errado e eu tiver certo, você está lascado. Aí ele regalou o olho. Eu acho que naquela hora ele pensou, não é que esse cara está falando alguma coisa que faz sentido? Porque se for assim, é melhor eu crer igual ele. Porque se não tem nada, se acabou, acabou. E sabe por que eu estou falando isso, querido? Porque a gente está dizendo que o noivo venha. A Bíblia diz que o Espírito e a noiva, e quem é a noiva aqui? O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem é noiva, anseia ardentemente pela vinda do Senhor Jesus. Quem é noiva, deseja ardentemente que Ele venha logo. Quem é noiva tem esse sentimento muito, muito intenso, muito forte no coração. Eclesiastes diz que Ele plantou dentro de nós um desejo ardente pela eternidade. Então quem é noiva tem esse anseio, tem esse desejo, por mais que os solteiros querem casar primeiro. É assim, estou doido que Jesus volta, mas Senhor, espera eu casar primeiro. Eu já casei mesmo, não tem para voltar. Amém? Glória a Deus por alguns amém. Já tem umas cabecinhas assim, não. Mas eu quero que você entenda, querido, que precisa ter um clamor aí dentro. Desejando que Ele venha. Desejando que Ele se manifeste. Agora deixa eu te dizer uma coisa, uma verdade bíblica para você nessa noite. Você não precisa esperar a eternidade para que Ele se manifeste sobre a sua vida. Você não entendeu? A Bíblia diz que Abraão, ele andou nessa terra. E ele pisou nessa terra, diz assim, ele pisou
no lugar da herança, ele pisou no lugar onde ele era para ele desfrutar, mas ele pisou na terra prometida como peregrino, porque ele esperava uma casa pronta que viria do céu. Quando eu leio esse texto lá em Hebreus, eu vejo o Senhor me provocando e dizendo: você vai continuar pisando naquilo que é seu, esperando uma casa pronta, ou você vai começar a desfrutar daquilo que eu já te dei? Você entendeu? Você entendeu? Você vai continuar andando como peregrino sobre aquilo que é seu, você vai continuar fazendo pedidos sobre aquilo que já é seu, ou você vai começar a desfrutar daquilo que já é seu? Abraão pisou naquilo que já era dele, mas ele pisou como peregrino, porque o entendimento dele ainda esperava uma casa que viria do céu. E por causa disso, ele não entendeu que era para ele construir ali, que ele podia se estabelecer ali. Claro que eu entendo o termo profético da Bíblia, que precisava acontecer aquilo, ele precisava, porque havia os 400 anos que Israel precisava ficar cativa lá no Egito. Mas quando eu leio e eu penso, por que Deus colocou essa palavra? É para me provocar. É como se ele estivesse dizendo para mim: e aí, David, você vai continuar vivendo assim como um peregrino, ou você vai começar a desfrutar daquilo que eu tenho para você? Eu vou dizer de novo para você: você não precisa esperar a eternidade para que ele se manifeste. Você não precisa esperar você morrer e ir para o céu para que ele se manifeste. Deixa eu dizer para você, ele está aqui hoje, ele está aqui agora, e ele se manifesta agora, ele se manifesta na minha vida, na sua vida. Se você conseguir, você pode fechar os seus olhos e senti-lo, porque ele está dentro de você. Ele habita em nós, é isso que a Bíblia declara para mim e para você. Eu preciso começar a viver essa verdade. E o grande problema da igreja, querida, é que a igreja não entende essas coisas. E porque não entende, não desfruta. Deixa eu te contar uma história. Eu já preguei sobre isso aqui, mas eu queria trazer a sua memória hoje mais uma vez. Abra sua Bíblia aí, em primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 29. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 29. O capítulo 15 conta a história, olha para mim, depois a gente vai ler. Conta a história de quando Davi, ele está trazendo a arca e ele se perde, e a arca vai para a casa de Obed-edom. E durante 3 meses na casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom, ela floresce, ela prospera, as coisas começam a acontecer, e Davi agora volta para buscar a arca, mas agora ele volta seguindo os princípios, e uma das palavras que Deus nos deu para a liderança hoje pela manhã foi exatamente sobre isso. Escuta o que eu vou te falar, a gente está vivendo um tempo muito gostoso e muito poderoso na presença do Senhor. Há um avivamento acontecendo em toda a terra, e hoje eu ouvi uma palavra muito interessante, do Luiz Hermínio. A Bíblia diz que se uma parte do corpo padece, todo o corpo. Se uma parte do corpo padece, todo o corpo. E eu ouvi ele falando sobre isso, e ele falou: peraí, o que é que você está rindo, Júlio? Quer falar? E ele falou assim: se uma parte do corpo padece, todo o corpo padece. E se isso é uma verdade bíblica, então quer dizer que se uma parte do corpo enriquece, todo o corpo deve enriquecer. Se uma parte do corpo é abençoado, todo o corpo tem que ser abençoado. Se uma parte do corpo é tocada, todo o corpo é tocado. Querido, eu estou falando isso para você de uma forma profética, sabe por quê? Se você entrar nas redes sociais, se você entrar lá na internet e começar a pesquisar sobre o que Deus está fazendo nas igrejas, olha, na China, um lugar onde é proibido falar do Evangelho, a igreja tem crescido de uma forma poderosa, e pessoas têm se rendido a Jesus de uma forma poderosa. Sabe, lá naquela terra onde está tudo destruído, lá, eu acho que é na Síria. Na Síria, Jesus está aparecendo para muçulmanos, e eles estão se convertendo. Aleluia! Se uma parte do corpo é tocada, todo o corpo é tocado. Se você não está sendo tocado dessa forma, é porque está faltando você fazer parte do corpo.
comece a fazer parte do corpo, porque a mesma graça que está sendo derramada no mundo todo é a mesma graça que está sendo derramada sobre a CLPA. Ah, mas eu não estou vivendo. Ah, meu filho, se você não está vivendo, vem viver, porque a gente está desfrutando desse amor e dessa presença e dessa graça e dessa vida o tempo todo. Eu não estou dizendo que você não vai ter lutas, eu não estou dizendo que você não vai ter provação, isso faz parte da vida, nós somos seres inseridos numa comunidade, numa sociedade. Só que isso não me aflige, porque a mesma graça que tem tocado a igreja no mundo é a mesma graça que tem me tocado aqui. Você entende isso? Só que a história bíblica conta do momento em que Davi, com alegria, está trazendo a arca. Versículo 29, olha o que diz assim: quando a arca da aliança... Você abriu aí? 1 de Crônicas, capítulo 15. Versículo 29. Amém? Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E acontecer que ao ver o rei dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. Eu penso umas coisas assim meio... Um dia uma pessoa veio aqui no culto. E foi um culto muito doido aquele dia, sabe? Quem já participou de algum culto muito doido aqui? Levanta a mão assim. Aquele que a gente perde até a noção de onde a gente está. Sai todo mundo chapado. Foi um culto desses aí. E aí eu fui comentar com uma pessoa. A gente foi conversar sobre o culto. Eu perguntei: e aí, você gostou do culto? Ele falou: pastor, eu até gostei da palavra, mas o culto foi muito bagunçado. Você já participou de culto bagunçado? Já? Tem certeza? Eu falei: mas bagunçado como? Ele falou: não, porque a Bíblia diz que tudo tem que ser com ordem e decência. Eu parei e pensei, Júnior, eu falei: é verdade. Fala para o irmão que está do seu lado, fala: meu irmão, tem que ser tudo com ordem e decência. Porque a pergunta, Bruno, é: a ordem de quê? A ordem de quem? Qual é o modelo que a gente tem? Qual é o padrão que a gente tem para obedecer a ordem e a decência? Aí eu vou falar mais um negócio doido para você aqui nessa noite. Tem um negócio aí dentro, de cada um de vocês, que chama espírito. Porque você é corpo, alma e espírito, amém? É assim mesmo? O corpo volta para o pó, porque do pó veio. É uma capa, é um invólucro. Tem uns que são mais bonitos do que o outro. Tem uns que são mais feios do que o outro. Eu sou bonito. Oh. Então, o corpo vai voltar para o pó. A alma é a sua essência, o seu ser, o que você é. Entende? O André é a alma. As emoções, os sentimentos, a essência, o ser. Só que a Bíblia diz que nós temos o Espírito que veio de Deus e vai voltar para Deus. Agora, se ele veio de Deus, e a Bíblia diz que eu e você fomos eleitos antes da fundação do mundo. Então deixa eu te ensinar uma coisa: quando tudo isso foi criado, nós já estávamos em Deus. O nosso espírito já estava lá. E se eu começar a ouvir a minha alma ela tem 43 anos, vai fazer agora essa semana 43 anos. Porque a minha alma, ela traz vida a partir do momento que eu nasci, que eu fui concebido. A partir da minha concepção. Agora o meu espírito não, meu espírito é eterno. O seu espírito é eterno, ele sempre esteve com Deus. Se eu quiser medir
a ordem e a decência segundo a minha alma, eu vou medir a ordem e a decência segundo aquilo que eu vivi nos meus 42 anos, 43 anos de vida. Porque o que está na minha alma é o que eu vivi nesse tempo. E até mesmo quando lá na gestação, talvez problemas, aflições, quantos trazem da gestação? Agora, se eu ouvir a decência do Espírito, Ele vai me contar de coisas que Ele viveu e que eu não vivi. E Ele viveu a eternidade com Deus. Então, o modelo não é o que a sua alma pensa, o que a sua alma acha. O modelo é o que o seu Espírito viveu em Deus. E é por isso que eu não tenho que andar pelo que eu conheço, mas eu tenho que andar pelo que arde no meu coração. Lembra da mensagem que eu preguei? Foi que dia? Nem sei mais. Um dia. Foi domingo. Que eu falei sobre não ande segundo o que você conhece, mas segundo aquilo que queima dentro de você, sobre os discípulos no caminho de Emaú. Foi que dia? Há 2 domingos atrás. Se eu começar a olhar e dizer, Espírito, eu faço umas orações doidas assim, eu já falei com vocês, Espírito, me conta algumas coisas aí. Me conta esse negócio, me conta algumas coisas que não está escrito na Bíblia, que você viveu. Como é que era Moisés? Como é que era o relacionamento dele lá? Me conta, eu quero saber. Porque a ordem e a decência, se nós formos medir por nós mesmos, queria dizer, até o meu andar assim, né? Esse pastor que fica andando, até o meu vestir, oh meu Deus do céu, eu estou todo fora do padrão. Ontem a gente estava tudo parecendo pastor, né, Lio? O Lio estava bonito ontem, rapaz. Terno, gravata. Não acha não. Igual pastor. Se aquilo tem cara de pastor, gente. Sabe, queridos, mas eu decidi viver segundo a ordem do Espírito e não segundo a ordem da alma. Eu decidi viver segundo a ordem e a decência do Espírito e não segundo a ordem e a decência da minha alma. E aí, quando eu olho para Mical, eu vejo exatamente o exemplo da igreja que quer moldar o agir do Espírito Santo, que quer moldar o agir de Deus e dizer, não, que absurdo. A Bíblia diz que Mical desprezou Davi no seu coração, porque ele estava dançando e celebrando o trazer da arca para dentro da cidade dele. Sabe o que isso significava? Que ele estava trazendo a presença de Deus para dentro da cidade de Davi. Ele estava trazendo a arca para o lugar onde a arca nunca deveria ter saído. E agora Mical, que é um modelo que parece que é uma figura da igreja, já ensinei isso, eu já falei para você, quando você lê a Bíblia, encontrar uma mulher, tente colocar essa mulher como modelo, como exemplo da igreja, e você vai encontrar características que têm a ver com a igreja. Mical é o modelo da igreja que despreza aquilo que Deus está fazendo. Mical é o modelo de igreja que despreza aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Mical é o modelo de igreja que não consegue compreender que não é tempo de ficar murmurando e reclamando, sentado na sua cadeira, olhando pela janela. É tempo de celebrar, de adorar, porque a presença de Deus está chegando, a glória está vindo, a presença dEle está vindo. Ele está vindo com o peso da glória dEle, Ele está vindo com intensidade. A mesma glória que está acontecendo lá na Índia, lá na China, lá no Japão, é a mesma glória que está sendo derramada lá na Síria, lá no Irã, é a mesma glória que está sendo derramada aqui. Mas aqui nós não temos perseguição, então nós temos mais liberdade ainda para celebrar. Se Jesus está aparecendo lá para pessoas, deixa eu dizer para você, prepare-se que Ele vai começar a aparecer aqui também. Vai. Você vai endoidecer, Ele vai aparecer para você, você vai ficar doido. Não será que eu sou muçulmano também? Não, não é não. É porque a mesma unção que está lá está aqui. O mesmo Deus que está lá está aqui. É a mesma graça, a mesma glória. E eu não estou falando da onipresença de Deus. Deus, Ele está em todo lugar. Mas eu estou falando da presença manifesta. Escuta, Deus está em todo lugar, mas Ele não se manifesta em todo lugar. Para Ele se manifestar, precisa ter um ambiente propício para isso. Eu vou dizer de novo para você. Deus está em todo lugar, mas Ele não se manifesta em todo lugar. Porque para Ele se manifestar é preciso ter um ambiente propício para isso. E eu não sei se você está sentindo, mas eu estou sentindo que essa noite é um ambiente propício para isso. Eu não sei se está aí, mas eu estou sentindo um negócio aqui em cima, sabe?
Eu não sei se é esse vento que está soprando, se é a luz colorida. Não, não é. É a presença dele. Ele está aqui nessa noite, querido. Esse ambiente é propício para que ele se manifeste. Aleluia. Uma igreja que só observa o que está acontecendo não vai chegar em lugar nenhum. Uma igreja que só está sentada na janelinha olhando, não, olha lá o que está acontecendo. Ó, cuidado com isso, hein? Ó, cuidado com aquilo. Irmãos, eu já vi cada coisa. E eu já perguntei, para que Deus faz? Deus não precisa fazer isso. Deus faz o que Ele quiser. Ele é Deus. Nós cantamos aqui, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Canta aí. Ele é Deus. Ah, se Deus. E se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que, mas o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver. É esse Deus que você está buscando? É esse Deus? E se Ele não manifestar, Ele continua sendo Deus. Eu vou continuar adorando, eu vou continuar servindo, eu vou continuar amando, eu vou continuar me apaixonando por Ele. Mas eu sei que Ele faz. Ele fez na minha vida, Ele tem feito na minha vida. Vira para o seu irmão e fala assim, para de ficar assistindo o que ele está fazendo. Para. Sabe, queridos, quando Davi chega em casa, diz a história que Mical olhou para ele e falou, bonito, hein? Estava bom lá onde você estava? Eu te vi lá todo dançando, né? Sem roupas reais, dançando no meio das mulheres. Eu vi você. Estava bom lá, bonito, hein? Isso, bonito. A Bíblia diz que Davi vira para ela, dá uma palavra de repreensão e a Bíblia diz que daquele dia em diante Davi não se deitou mais com Mical. E ela não teve filhos. Uma igreja que fica só assistindo o que está acontecendo e não é participante, ela se torna infrutífera, queridos. Porque ela perde o relacionamento com o noivo. Ela perde a intimidade com o noivo. Ela perde o relacionamento com aquele que pode gerar vida na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, se você é a igreja, entenda, você precisa gerar alguma coisa. A igreja, ela foi feita para gerar, ela foi feita para passar por períodos gestacionais e colocar filhos, e brotar filhos, e cultivar filhos, Uma igreja que só fica assistindo o que está acontecendo, ela não frutifica, ela não produz nada. E talvez a grande resposta para você nessa noite, por que você não tem produzido e reproduzido coisas, é porque você tem sido infrutífero, você não tem se deitado com Ele. E a Bíblia diz que naquele dia Jesus vai virar para alguns e dizer, alguns vão chegar para Ele e dizer, Senhor, em Teu nome eu profetizei, eu falei novas línguas, eu cantei hinos de louvor na igreja, eu preguei, eu fiz, expulsei demônios, curei enfermos, e vai ouvir o Senhor dizendo, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E a palavra conhecer que Jesus usa ali no grego, que eu não me lembro agora a raiz, mas é a mesma raiz para a palavra conceber do hebraico, que quer dizer deitar-se com o homem e ter relação sexual com ele, intimamente com ele. O conhecer que Jesus está falando, Ele está dizendo, você nunca teve intimidade relacional comigo. Mas em Teu nome, fazer em nome dEle é uma coisa, agora fazer com Ele é outra coisa. Muitos têm feito em nome de Jesus, agora eu quero saber se muitos têm feito com Jesus. O segredo não é usar o nome de Jesus, o segredo é ser Jesus na vida das pessoas, e você só é Jesus quando você ouve de dentro de você uma voz dizendo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Ou seja, você tem que morrer para si mesmo para poder viver para Ele. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Não há outra forma disso acontecer. Paulo ele escreve, ele fala que a glória que está por vir sobre nós é maior do que as nossas lutas e do que as nossas provações. Elas não se podem comparar. Quem está passando por luta aqui? Todos nós passamos. Só que a Bíblia diz que a glória que está por vir sobre nós é maior, é mais intensa. Aí você pega todo o seu sofrimento. Se você está sofrendo, pega agora todo o seu sofrimento. Tenta mensurar todo ele agora. E fecha os seus olhos e olha para o seu futuro. Quer seja daqui 5 minutos, daqui 5 dias, daqui 5 meses, daqui 5 anos, mas olha para o seu futuro. A Bíblia diz que o que está para vir sobre você é maior do que o que você está vivendo nesse momento. Eu estava orando. Eu estava orando esses dias agora, falando com o Senhor. Senhor, eu estou passando por essa luta, mas eu já passei por outras lutas, talvez tão intensas e talvez até mais intensas do que essa. E eu sei que eu sou capaz de passar por ela, porque o Senhor é comigo. E do mesmo jeito que eu passei pelas lutas passadas, eu vou passar por essa luta agora e vai dar certo. Sabe por quê? Porque eu e você nascemos para dar certo. Você acredita que você nasceu para dar certo? Futuca seu irmão, fala assim: você nasceu para dar certo. Ah, mas eu caí ontem, eu caí antes de ontem. Você nasceu para dar certo. Tem um vídeo rolando aí, está no grupo da igreja, alguém postou. Quem foi que mandou para mim? Do pastor Ricardo Oliveira, que joga no melhor time do Brasil. Ricardo Oliveira, ele dando um testemunho, ele disse: eu posso ter uma hora ruim, eu posso ter um dia ruim, eu posso ter um mês ruim, eu posso ter um ano ruim, mas isso não quer dizer que a minha vida é ruim, porque o que você viveu até agora, querido, e o problema, o Júlio fala, cadê o Júlio? O Júlio fala uma coisa sempre, ele diz: o nosso problema é que a gente olha mais para o que a gente não tem do que para aquilo que a gente tem. Para de olhar para aquilo que você não tem, começa a olhar para aquilo que você tem. Para de olhar para aquilo que ainda não aconteceu e começa a olhar para aquilo que já aconteceu. Você está aqui. Isso já é uma grande vitória. Quantos se perderam, quantos estão lá no mundo, quantos estão se drogando nessa hora, quantos estão perdidos, quantos perderam a sua vida e você está aqui. E isso já é uma grande vitória. Bate no peito e fala: eu sou um grande vencedor. Um grande vencedor está na cena. Tem uma música assim, não tem? Nós não vamos cantar essa não. Eu quero terminar nessa noite dizendo mais uma vez para vocês: comecem a orar a Bíblia. Comecem a orar a Bíblia, comecem a citar a Bíblia para você. A Bíblia é verdadeira, é real, é o próprio Cristo, é o verbo vivo, encarnado. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, capaz de discernir e de dividir a alma do Espírito. A palavra de Deus é poderosa, ela transforma, ela liberta. Você não precisa de outra coisa senão da palavra de Deus. Comece a orar a palavra, comece a orar a Bíblia. E Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, citando a Bíblia, ele diz: porque aquilo que olho nenhum viu. Você já sabe o que vai dizer? Então já dá um glória a Deus aí. Porque aquilo que olho nenhum viu, aquilo que ouvido nenhum ouviu, aquilo que não subiu a nenhuma mente humana, é exatamente isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Escuta o que eu estou te falando. Deus vai falar coisas para você que Ele nunca falou para ninguém. Você pode entender um negócio desse, queridos?
A Bíblia diz que Deus não executa nenhum de seus planos antes de revelar a seus profetas. Você pode imaginar você lá no seu secreto com Ele, lá na intimidade com Ele, e de repente Ele falar algo para você que Ele nunca falou para ninguém. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi de um casal, até o marido faleceu tem pouco tempo, ele já tinha acho que 90 anos. E eles oravam de madrugada, e os filhos testemunharam uma vez para a gente que já passou pelo quarto de madrugada para beber água, e os dois estavam orando em línguas, dormindo. Orando em línguas, dormindo. E aí ele disse que um dia ele acordou passando mal, e não tinha um remédio, e ele falou: Senhor, eu estou passando mal. E o Espírito Santo falou com ele assim: vai lá fora. Lá no muro tem um matinho que está nascendo lá. Você vai pegar aquele matinho. E você vai fazer um chá com ele, vai beber, e você vai ser curado. Ele foi lá e fez, e foi curado. E aí você pergunta para ele: que matinho que era? Eu não sei. Que planta que era? Não lembro, não sei que tipo de planta que era. Era um matinho que estava nascendo. Deus falou um negócio com esse homem que eu nunca ouvi ele falar, nunca ouvi de alguém que tenha ouvido algo parecido com isso. Eu ouvi um testemunho uma vez de um missionário que ele estava precisando fazer, e ele estava no campo, e ele estava precisando de dinheiro, e Deus falou com ele: segue as formigas. E ele começou a seguir as formigas. Se Deus mandar eu seguir a formiga, eu sigo. E aí a formiga entrou no buraquinho. E Deus falou com ele: cava. Aonde a formiga entrou? E ele começou a cavar. E ele foi cavando, cavando, e daí a pouco ele encontrou pedras preciosas. E aquelas pedras sustentaram todo o projeto missionário que ele tinha naquele lugar. Eu não acredito nisso. Você acredita na Bíblia? Jesus mandou Pedro pescar um peixe e tinha lá uma dracma para pagar imposto. Pare de ficar na janelinha olhando o que está acontecendo. Vem para o meio. Vem para o lugar onde Ele está se manifestando. Há um milagre para nós, querido. Há um milagre para nós. E o Senhor me deu uma palavra dizendo que Ele iria virar uma chave a partir de hoje nas nossas vidas. A liderança que estava comigo hoje de manhã, eu pude ministrar essa palavra. E Deus está dizendo que está virando uma chave em nós. Eu quero que você se prepare para aquilo que vai acontecer. Há uma promessa do Senhor que as riquezas das nações seriam trazidas. Não para engrandecer o homem, mas para que mais vidas sejam alcançadas pelo Senhor. E você precisa ser participante disso. Vem para o lugar onde Ele está se manifestando. Vem para o ambiente onde a manifestação dEle é real. Sai da janela. Para de desprezar aquilo que Deus está fazendo. Você crê nisso? Coloque-se de pé no seu lugar.